o meu marido pediu para me realizar uma fantasia dele, e sem ao menos eu saber do que ele estava falando, do que se tratava, eu aceitei e acabei me arrependendo bastante. Eu me arrependo até hoje, eu acredito que se arrependimento matasse, com certeza eu não estaria aqui. Eu vou voltar um pouquinho lá atrás para vocês entenderem, né, do que eu tô falando. Bom, eu conheci, né, meu marido há 8 anos atrás, começamos a namorar e tal. Ficamos um tempo namorando, logo depois noivamos e casamos. Então, entre tudo, namoro, noivado, casamento, nós estamos juntos há 8 anos. Ele foi o meu primeiro homem para tudo mesmo. Ele foi o primeiro namorado, eu perdi, né, minha virgindade com ele, então ele foi meu primeiro homem para tudo. Óbvio que de beijo não, porque de beijo, né, a gente ali na adolescência acabava beijando um namoradinho ou outro, mas de namoro sério, assim, ele foi meu primeiro homem para tudo. Então eu, além de ser muito apaixonada por ele, né, eu sempre confiei muito nele. Ele sempre foi um homem cuidadoso, um homem protetor, né, aquele homem que sempre resolvia tudo, né, inclusive ele que decidia tudo, sempre. E então isso fazia com que eu tivesse uma segurança muito grande nele. E sem contar que ele era muito ciumento também. E ele é um tipo de pessoa assim muito espontâneo, ele é imediatista, sabe? Se ele decidir viajar, ele já quer viajar tipo amanhã. Se tiver como, ele dá o jeito dele ali e a gente viaja. Ele é bem assim, entendeu? Quer comprar algo, ele dá o jeito dele pra comprar, né, o mais rápido possível. Às vezes parece que é impossível, ele vai lá, dá o jeito dele e faz. Então ele sempre foi muito assim, imediatista, ele quer tudo pra agora. Eu sempre gostei desse jeito dele, porque esse jeito dele também faz com que a gente saia da rotina. Nós sempre fomos bem parecidos, assim, nós gostamos de sair, de tomar nossa cerveja. Na verdade eu bebo vinho, né, só ele bebe a cerveja dele. A gente gosta de curtir, né, um barzinho, não temos filhos, então isso ajuda bastante, né, com que a gente consiga fazer nossas coisas sem preocupação, né. Eu acredito que se a gente tivesse filhos seria um pouco mais complicado a gente viver do jeito que a gente vive. Mas tudo moderadamente, até porque ele trabalha, eu também trabalho, então a gente tem compromissos e responsabilidades também. Há basicamente 3 meses atrás, o time do meu marido ia jogar, né, e sempre que o time dele vai jogar, como ele é apaixonado e fissurado pelo time dele, geralmente ou ele faz um churrasco em casa, compra a cerveja dele, compra o meu vinho, aí ele fica ali assistindo e tal, ou nós vamos para algum barzinho, um restaurante, algum lugar que esteja passando, né, o jogo, para ele poder ver. E eu sempre acompanhei ele em relação a isso. Ele nunca foi de sair sozinho, nada do tipo assim. E aí, nós fomos para um bar, né, um bar e restaurante, que é bem agitado. E lá, a gente sabia que com certeza ia passar o jogo. Chegamos lá, eu pedi meu vinho, ele a cerveja dele, começamos a ver o jogo e tal. Até que chegou um casal e sentou do lado, assim, na mesa do lado da nossa. E aí, o time dele jogando, o time adversário fez um gol e aí eles começaram a xingar e tal, né? Um monte de gente começou a falar, um falatório. E foi nisso que o rapaz, né, que tava na outra mesa, né, ali o casal que eu falei pra vocês, começou a falar ali com o meu marido. Que isso, que mole que eles deram, não sei o quê. E nisso os dois começaram a conversar ali e ficaram, né, praticamente a noite toda ali conversando. Eu acabei também me entrosando com a mulher dele, né, a menina que tava com ele, não sei se é namorada ou se era mulher, não sei. Só sei que eu fiquei ali também conversando com ela e tal. Levantei pra ir no banheiro, ela falou, eu vou também. Então nós fomos no banheiro algumas vezes juntos. E ela também só bebia vinho. Então foi uma boa companhia ali, tanto pro meu marido quanto pra mim. E ali nós conversando e tal, até que eu comecei a ficar no brilho. Falei pro marido, quero ir embora, porque amanhã a gente tem que trabalhar, né? Então vamos embora. Já deu nossa hora. Meu marido, né, se despediu deles, eu também me despedi. Fomos pra casa. Meu marido já tava, né, meio... E eu conheço ele quando ele já começa a ficar, sabe, muito no brilho, ele não quer ir embora de jeito nenhum. Então já tem que levar ele antes. E aí quando nós chegamos em casa, a gente já chegou aquele fogo todo, né? Óbvio, né, que a gente foi ter relação, porque toda vez que a gente bebe parece que o fogo aumenta. E ele sabe que o vinho, né, parece que eu me transformo, né, eu sou outra pessoa. Então toda vez que a gente chega de um lugar assim, a gente sempre, né, aproveita o fogo ali, o calor do momento pra poder, né, a gente ter
nosso momento íntimo. E no meio desse momento íntimo, né, com tesão lá em cima, aquela coisa toda e tal, né, o fogo também. E aí ele me perguntou no meio ali, no meio da hora H, ele me perguntou se eu realizaria uma fantasia dele. Eu falei, claro, amor, realizo tudo o que você quiser, não sei o quê. Mas, gente, óbvio que na minha cabeça nunca passou isso. E como ele sempre foi, né, um homem aventureiro e tal, tipo, ele sempre gostou de, tipo, às vezes fazer umas loucuras dessa, tipo, vamos pra praia, voltando da praia, a gente parava em algum lugar, acabava tendo relação dentro do carro. Então, pra mim era normal, né, esse tipo de coisa dele. E como ele era ciumento, eu nunca imaginei que ele fosse me pedir, ou que ele fosse fazer. Ele não me pediu, não falou que era isso, não. Ele já fez e pronto. Eu não tive nem reação, nem como falar nada. Ele me perguntou ali naquele momento, né, na hora H, se eu aceitaria, né, realizar uma fantasia dele. Eu falei que sim e tal, naquele calor do momento. Beleza. Acabamos, fomos dormir, vida continuou, vida seguiu. Passou 2 dias, basicamente, chegou o final de semana e ele me mandou mensagem falando que era pra mim fazer uma janta, me arrumar e tal, que ele ia levar, né, algo pra gente realizar a tal fantasia que ele falou. Ele pediu pra me ficar bem bonita, bem cheirosa, falou que ia levar vinho, né, levar as coisas pra gente beber. Como já tinha vinho em casa, né, eu, né, fui fazer o que ele pediu. Eu sempre fui assim, né, tudo que ele pedia eu sempre tentava, né, fazer pra ontem, porque eu sei que ele é imediatista. E aí me arrumei e tal, fiquei bem cheirosa. Coloquei, tipo, uma camisola bem curta, bem decotada e tal. Tipo, eu tava imaginando muita coisa, gente. Menos o que de fato foi. E aí eu já tava ali bebendo, né, já tava ali na minha 2ª ou 3ª taça de vinho. Já tava bem animada também, ansiosa. E foi quando ele chegou em casa, simplesmente com aquele casal que a gente conheceu lá no barzinho. Quando ele chegou com esse casal, eu fiquei tipo, o que aconteceu? Será que eles se encontraram em algum lugar, ele chamou ele pra vir pra cá? O que houve? Mas não me avisou nada, né? Eu tô tipo, com roupa sensual, ele não me avisou nada. E aí ele chegou na hora, eu já tipo, fiquei meio com vergonha, né? E meu marido chegou, apresentou ele novamente, né? Lembra do fulano de tal e da fulano de tal? Eu falei, lembro sim. Eu falei, gente, mas o que houve? Desculpa se eu tava vestida desse jeito, porque não sabia que ia ter visitas e tal. E aí meu marido pegou e falou, vou tomar um banho e já volto. Nisso que ele foi tomar um banho, eu fui lá dentro e troquei de roupa também. Óbvio que eu não ia me sentir, né, à vontade ali com eles, com uma lingerie praticamente. De lingerie conversando com eles, um casal que eu vi uma vez só na minha vida. E eu tentando entender o que estava acontecendo, porque até então eu ainda não estava conseguindo entender. Meu marido saiu do banheiro e tal, com uma roupa praticamente, né, de ficar em casa. E foi lá, né, pegou cerveja pra eles, serviu o rapaz, pediu pra me servir a menina, eu servi e tal, né, e ficamos ali conversando, bebendo, e eu olhando pra cara dele, tentando fazer um sinal pra ele, pra gente ir pra, sei lá, pro quarto, pra ele tentar me explicar, porque eu já tava ficando sem graça, eu não sabia o que tava acontecendo. E aí começaram a entrar em assunto de casa de swing, esse tipo de coisa. Eu nunca frequentei, nunca fui na minha vida, né, pra uma casa de swing. Então, eu sabia o que era, pra que era, mas eu não tinha noção de como que era. E foi aí que eu descobri que meu marido também já frequentou isso. Antes da gente, né, namorar e tal, ele frequentava casa de swing. E os dois, que eram casados, também frequentavam casa de swing. E aí, eu fiquei por fora do assunto e tal. E foi na hora que meu marido me chamou lá na cozinha. E falou assim, lembra da fantasia que eu te pedi? E você falou que aceitaria? Eu falei, sim, lembro. E o que tem? Já desconfiada, né? Porque eu já comecei a desconfiar. Ele falou, então, eu quero ver você tendo uma relação com eles dois. Na mesma hora eu falei, quê? Tu tá de brincadeira, né? Não. Nunca, isso não vai rolar, porque eu nunca tive relação com mulher, eu nunca fiquei com mulher, entendeu? Eu não gosto disso, eu não vou ficar com outro homem, também não vou me sentir à vontade. Depois dele, eu nunca fiquei com ninguém, gente, como que eu ia ficar com outro homem? Eu falei, você tem noção do que você tá me pedindo? Eu nunca fiquei com outro homem na minha vida, a não ser você. Depois que eu te conheci, eu nunca tive relação com outro homem. E aí ele falou, amor, vai dar tudo certo e tal,
você vai gostar da experiência, tudo mais. Eu falando que não, que não, que não. Ele falou, calma, relaxa, é no seu tempo, né? Vamos devagar, não vou te forçar nada. Mas é uma coisa que eu queria muito que você fizesse. E se você fizer, eu vou ficar muito feliz. Então, tenta fazer um esforcinho, vamos beber mais e tal. Se chegar no final da noite e você não quiser, você falar que não quer mesmo, tudo bem, eu vou te respeitar, eu vou ficar triste, mas eu vou te respeitar. E eu, gente, como submissa, porque eu sei que eu sou submissa a ele, eu sei que, tipo, tudo que ele fala é o jeito dele de falar, sabe? Carinhoso, cheio de coisinha e tal, mas eu sei que tudo que ele fala eu acato, tudo que ele fala eu faço, entendeu? Tudo que ele fala pra mim fazer eu faço, tudo que ele fala pra mim não fazer eu não faço. Entende? Mas é tudo do jeitinho que ele pede. Ele é bem manipuladorzinho. E aí, eu voltei a passá-la bem tensa. Voltei a passá-la e tal. Começamos a conversar. Ele botou um som. E aí, começamos a conversar. Eu tentando gerir tudo aqui, toda aquela situação. Até que, né, bebemos não sei quantas garrafas de vinho. E eu já, realmente, eu tava bebendo bastante pra me tentar fazer o que ele queria. Porque ia deixar ele feliz, né? Porque ele ia, era uma fantasia que ele queria, né? Que eu fizesse por ele, que ele ia ficar muito feliz, que seria, né, muito prazeroso para ele. Acabei aceitando. E aí tivemos relação. Eu, a menina, a mulher, né? Como ela era mais nova que eu, por isso que eu falo menina. E o rapaz. E meu marido simplesmente ficou só olhando. Momento nenhum, ele entrou ali no meio, né, que tava rolando aquilo tudo. Eu já tava em Nárnia, porque o álcool já tinha subido na minha mente. Então eu tava fazendo tudo pra poder, né, ver o prazer dele, ver o quanto que ele tava, né, satisfeito por aquilo ali. Óbvio, gente, óbvio, que no outro dia, quando eu acordei, eu me senti mal. Fiquei com nojo de mim. Eu fiquei com nojo, eu lembrava de tudo. Entendeu? Eu fiquei com nojo de mim, eu fiquei me sentindo péssima. Eu tomava banho pra ver se saía aquele sentimento, né? Aquele negócio. Não sei nem explicar pra vocês. Fui fazer algo pra poder agradar ele. E eu acho que ele não pensou em mim. Eu acho que ele não realmente, amor, você não quer. Como de primeiro eu já falei que eu não queria, que eu não me senti bem. Entendeu? Que ele pedisse outra coisa, mas aquilo ali eu não queria, eu não achava legal, eu achava nojento. Mesmo assim, ele ficou colocando na minha cabeça a noite toda, ele ficou entrando na minha cabeça com isso, falando que eu gostava da experiência, que era muito legal, não sei o que aquilo ali não era uma traição, que ele não ia deixar de me amar, muito pelo contrário, ele ia me amar mais ainda se eu aceitasse. E eu acabei aceitando. Mas foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Eu fiquei mais de uma semana me sentindo muito mal mesmo. E toda vez que ele falava disso, e ele ficou falando disso, tipo, todos os dias, a gente podia repetir novamente. Eu falava, não, nem pensar, não quero, né, já passou. E ele via que, tipo, me incomodava falar sobre aquilo, ele via que eu não queria mais participar daquilo. E mesmo assim ele ficava falando sobre aquilo, ele falava com tanto gosto, com tanta satisfação. E eu fiquei me perguntando, como que uma pessoa, né, que é tão ciumento como ele consegue aceitar ver outro homem? É porque outra mulher nem tanto, porque, né, a maioria dos homens sente prazer, né, vendo duas mulheres, né, se pegando. Mas outro homem, sabe, outro homem encostando na mulher dele, beijando, fazendo e acontecendo. Eu fiquei me perguntando, será que ele sempre foi assim? Eu nunca percebi. Porque eu nunca imaginei que ele fosse me propor isso, que ele gostasse disso. E que eu fosse aceitar isso, entendeu? Pra agradar ele. E depois disso ele pediu mais algumas vezes pra gente, né, repetir. Eu falei que não ia acontecer. E depois disso, né, que aconteceu, depois de ter realizado essa fantasia dele, né, esse feitiço dele, e depois ele ter me pedido algumas vezes, né, pra gente ter novamente isso, pra gente fazer novamente isso, eu ter negado, falado que eu não ia fazer de jeito nenhum, a gente vinha brigando com frequência. Coisas que não aconteciam antes. Raramente a gente brigava, né? E agora, né, a gente briga sempre. Toda vez que ele toca no assunto, eu acabo ficando chateada porque eu não quero mais e parece que ele tá meio que
me forçando, e aí eu falo que eu não vou fazer, que a gente nunca precisou daquilo, né, pra gente manter o nosso casamento, né, com a chama que a gente tem, que a gente tinha, na verdade, porque nem ter relação direita a gente tá tendo mais. E ele falou que uma hora ele vai querer fazer, eu aceitando ou não, e aí se eu não quiser, ele vai fazer com outra pessoa. E ele fica me chantageando com isso, né? Às vezes eu falo que eu vou embora, né, que eu não quero mais continuar com ele, se é pra ele viver assim desse jeito, eu não quero mais continuar com ele, até porque ele fica falando essas coisas pra mim, me magoa bastante. Aí ele fala que falou na hora da raiva, que ele não tem coragem de fazer isso sem mim e tal, que ele quer fazer isso, mas ele quer fazer comigo, e às vezes ele acaba meio que tentando entrar na minha cabeça de novo e fazendo, vindo daquele jeitinho dele, poxa amor, por favor, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que me satisfaz, me dá prazer, não sei o quê. E aí eu acabo parando assim pra pensar, mas aí eu lembro da situação, já me dá nojo, já me dá raiva de novo. E aí eu não sei, né, o que de fato vai acontecer. Eu já pensei na hipótese da gente se separar de vez, né, porque eu tô vendo já o momento dele querer, né, fazer isso sem mim, e aí sim vai ser uma traição. E da primeira vez, por mais que eu não tenha, tipo, meio que aceitado a situação, mas fui lá e fiz por conta própria, não foi uma traição porque ambos estavam ali, ambos concordaram e tudo mais. Mas a partir do momento que ele faz sem eu saber e faz com outra pessoa, já é uma traição. E ele tá começando a sair sozinho, coisas que ele nunca fez, entendeu? Ele sai sozinho, ele não me chama mais. E quando ele chega em casa, eu tento, né, ter relação e tal, ele fala que tá cansado e tudo mais. Então eu acho que já deve estar acontecendo pelas minhas costas. Nunca peguei nada, já mexi no celular, já fiz tudo, mas nunca peguei nada, não sei, eu não sei o que eu faço. Eu vim deixar minha história aqui justamente para poder ouvir a opinião de vocês, o que vocês fariam no meu lugar, vocês acham que vale a pena eu continuar, né, nessa relação. É um relacionamento de 8 anos que era praticamente perfeito, né? Óbvio que nenhum relacionamento é perfeito, mas o meu praticamente era perfeito. E depois disso, depois de ter aceitado essa fantasia dele, tudo desmoronou. Parece que eu não tô mais no mesmo relacionamento que eu estava antes disso tudo acontecer. Parece que ele não é a mesma pessoa mais. Ele não me trata, né, como ele me tratava antes, só quando ele, né, vem pedir pra mim aceitar novamente, aí ele muda, aí ele é uma outra pessoa. Mas é isso, deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Acredito que uma opinião, várias opiniões de fora, né, vai me ajudar bastante a decidir o que eu devo fazer da minha vida, que rumo eu devo tomar da minha vida. Fala, galera! Gente, literalmente o combinado não sai caro. Mas de início ali, já viu que ela ficou desconfortável, que ela não queria, que era uma situação na qual ela, né, já tinha falado pra ele que não ia rolar e tudo mais, e mesmo assim ele ficou ali estimulando ela a beber e ficou entrando, manipulando ela. Eu odeio pessoas assim, gente manipuladora, sabe? Que vai com jeitinho ali pedindo tudo e ali com o jeitinho dela acaba fazendo que você faça tudo que ela quer. E, gente, eu detesto pessoas assim. Detesto, sério, porque literalmente esse tipo de pessoas realmente consegue tudo que elas querem. Às vezes você fala assim, eu não tenho coragem de fazer isso. Mas quando você conhece uma pessoa assim, desse jeito, além de você amar bastante a pessoa, né, você ser completamente apaixonado pela pessoa, ainda tem aquela manipulação, né, da pessoa. A pessoa sabe ali o ponto certinho de te pegar. Cara, eu já tive um relacionamento assim com uma pessoa bem manipuladora mesmo. Não de chegar a me pedir esse tipo de coisa não, até porque também ele era muito ciumento, acredito que ele nem conseguiria imaginar viver com outra pessoa. Mas manipular de tipo assim, ele fazia as coisas, saía do controle, depois ele voltava e vinha, sabe, com o maior amor, com o maior carinho, amor, desculpa, eu não queria falar isso, não queria fazer isso, não sei o quê. Gente, é horrível isso, é horrível. E é uma dependência emocional, né, que a gente vê que ela tem uma dependência emocional muito grande dele também, que tipo, tu não consegue enxergar. Você não consegue enxergar isso.
Você consegue enxergar depois que você sai desse relacionamento. Ou as pessoas de fora conseguem enxergar isso. Agora, você dentro do relacionamento, é muito difícil você enxergar. É muito difícil mesmo. Só que no seu caso, foi algo que você fez para agradar ele, é algo que você acabou bebendo e foi e tentou, né, para ver como que ia ser, se sentiu mal, acabou ficando mal por isso. Então, é algo que você não quer fazer, você não tem que fazer. Ninguém é obrigado a fazer nada, entendeu? Porque ele quer, porque ele gosta, isso é um problema dele. Se ele quer ou se ele gosta. Ou ele aprende a não ter isso, porque você não quer, você não vai aceitar. E aí vocês vivem um casamento igual vocês tinham antes, né? Um relacionamento igual você tinha antes. Ou simplesmente vocês se separam. Mas você tá vendo que ele já tá mudando o comportamento dele, ele já tá começando a sair sozinho, coisas que ele não fazia antes. Então, são sinais que você já tem que ficar bem atenta, entendeu? Já não tá tendo mais relação sexual com você igual tinha antes. Então, são sinais aí que você tá tendo. E aí, né, eu acho que chegou a hora de você ter uma conversa com ele, ou ele aceita que você não quer fazer isso, e que vocês sempre tiveram um relacionamento bom, um relacionamento saudável, sem esse tipo de coisa, né, e vocês voltam a viver bem, ou você se separa dele, né, vai viver a sua vida, por mais que você goste muito, que você ame muito, mas vai ter uma hora que eu acredito que ele não vai conseguir se segurar, eu acredito que ele vai fazer escondido de você, e aí sim, vai ser uma traição, entendeu? E a pior coisa do mundo é você descobrir uma traição, é você descobrir que a pessoa que você ama, né, que você é completamente apaixonada, teve relação com outra pessoa, ou então, né, fez algo, a qual para mim também é uma traição, ele vê uma outra pessoa, né, tendo relação ali. Para mim, gente, já é uma traição, não adianta falar que não é. Para mim, traição para mim não é só encostar, não é só toque físico, para mim não é isso. Né, para mim envolve, né, você ter conversas, né, com outras pessoas fora do seu relacionamento, enfim. Mas é a minha opinião, tá? Gente, deixem nos comentários aí a opinião de vocês também. Acredito que vai ajudar bastante ela, né, a se decidir, a ver o que ela vai fazer da vida dela, porque é uma situação complicada, né? É um relacionamento de 8 anos na qual você já tá acostumada com a pessoa, né? Qual você construiu uma vida ali com a pessoa e agora acabar assim do nada, eu imagino quanto deve ser difícil. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da interpretação da história. Se vocês já passaram por isso ou por algo parecido, me mande a sua história no Instagram ou no e-mail que eu vou deixar aqui abaixo, tá? Pra poder eu trazer essa história aqui no canal também. Peço um pouco de paciência, porque sempre tem história muito tempo ali guardada, a gente tem que estar pegando, né? Tanto no Instagram quanto no e-mail. Então tenha um pouquinho de paciência. Se você já mandou a sua história e você acha que eu não vi ou algo do tipo assim, me manda um oi, Ju, eu mandei uma história, sei lá, me manda alguma coisa assim pra mim relembrar da sua história, ou então se eu não vi, se passou desapercebido, eu ver, tá bom? Então é isso, galera. Curta bastante, comenta bastante, compartilha bastante pra gente estar engajando mais o canal. O YouTube tá entregando o vídeo para mais pessoas, ok? Se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.